O Crepúsculo dos Deuses. Prólogo. Quando o mundo era jovem. Havia um tempo em que o mundo respirava divindade. Cada trovão era a voz de Zeus rasgando os céus. Cada onda que quebrava na costa era Poseidon estendendo seus dedos sobre a terra. As colheitas cresciam sob o olhar dourado de Deméter, e os amantes suspiravam pelo toque invisível de Afrodite. Os gregos não viam os deuses como mitos. Eles os sentiam. Nos templos de mármore branco, o cheiro de incenso subia como preces tangíveis. Sacerdotisas dançavam em transe, possuídas por visões. Guerreiros marchavam para a batalha sabendo que Ares cavalgava ao seu lado, invisível mas inegável. Quando uma criança nascia, quando um homem morria, quando o vinho fermentava nas ânforas, tudo isso era obra divina. Os deuses eram tão reais quanto o pão, tão necessários quanto o ar. Eles caminhavam entre os mortais, disfarçados ou não. Faziam amor com humanos, gerando heróis e monstros. Puniam a ibris com fúria terrível. Recompensavam a piedade com bênçãos abundantes. O Olimpo brilhava acima das nuvens, não como metáfora, mas como lugar. Lugar onde imortais bebiam néctar e planejavam o destino da humanidade. Naqueles dias, os deuses eram poderosos porque eram necessários. E eram necessários porque a fé fluía como rios intermináveis, alimentando-os, fortalecendo-os, tornando-os mais reais que a própria realidade. A primeira sombra. Mas até os imortais estão sujeitos ao tempo. Começou sutilmente. Um filósofo em Atenas questionou se os deuses realmente existiam ou se eram apenas histórias para explicar o inexplicável. Suas palavras eram como veneno lento, espalhando-se pelas academias. Outros pensadores seguiram. E se o trovão fosse apenas ar em movimento? E se as estações fossem ciclos naturais, não caprichos de Deméter? Zeus sentiu a primeira pontada de dor no peito naquele dia. Não uma dor física. Deuses não sentem dor assim. Era algo pior. Uma ausência. Como se um fio invisível que o conectava ao mundo tivesse se rompido. Apenas um, quase imperceptível. Mas era apenas o começo. Então vieram novas religiões, trazidas por invasores e mercadores. Um Deus único, ciumento, que exigia exclusividade. Templos foram fechados. Estátuas foram derrubadas. O mármore sagrado foi usado para construir igrejas. Sacerdotes foram silenciados. Oráculos abandonados. Apolo viu seu templo em Delfos se esvaziar. A última pitonisa morreu sozinha, suas visões ignoradas. Atena assistiu impotente enquanto o Párteno se tornava uma igreja, depois uma mesquita, depois um museu. Cada transformação arrancando mais um pedaço de sua essência. Os deuses tentaram lutar, manifestaram sinais, enviaram sonhos, provocaram prodígios, mas suas vozes ficavam cada vez mais fracas. Porque um Deus sem adoradores é como um fogo sem lenha. Pode brilhar intensamente por um tempo, mas eventualmente extingue-se. Ou grande esquecimento. Os séculos passaram. O que antes era sagrado tornou-se mitologia. Uma palavra cruel, essa. Mito. Significa mentira, fantasia, algo que nunca foi real. As crianças agora aprendiam sobre Zeus na escola, entre bocejos. Apenas histórias. Personagens de desenhos animados. Referências em filmes de Hollywood onde deuses eram retratados como figuras cômicas ou vilões unidimensionais. Hércules virou uma animação da Disney. Medusa, um monstro de videogame. Os poucos que ainda mencionavam os deuses o faziam com desprezo ou nostalgia condescendente. Ah, sim, os gregos antigos acreditavam nisso. Que primitivos, não? Professores universitários dissecavam mais histórias, procurando significados ocultos e alegorias psicológicas, como se os deuses nunca tivessem sido nada além de símbolos. E em algum lugar entre o esquecimento e o desdém,
Os deuses começaram a morrer. Não de uma vez. Não dramaticamente. Simplesmente. Esvaecendo. Primeiro foram os menores. Deuses dos rios, das árvores específicas, das encruzilhadas esquecidas. Eles desapareceram como fumaça, sem ninguém para testemunhar. Depois, divindades maiores começaram a sentir o peso da inexistência. Hestia, deusa da lareira, tornou-se uma sombra quando as famílias pararam de se reunir ao redor do fogo. Dioniso, deus do vinho e da loucura divina, definhou quando o êxtase religioso foi substituído por entretenimento vazio. Ou limbo. Hoje, se você soubesse onde procurar, e pouquíssimos sabem, encontraria os deuses. Não no Olimpo. Aquela montanha dourada desmoronou há muito tempo, existindo agora apenas como eco, uma memória de um lugar que já não pode ser alcançado. Eles existem em um limbo, não o inferno, não o paraíso. Um espaço entre existir e não existir. Uma prisão feita de esquecimento. Zeus está lá, o rei dos deuses reduzido a uma sombra do que foi. Sua barba, antes negra e majestosa, agora é cinza e rala. Os olhos que um dia faiscavam com o poder dos trovões estão vazios, vidrados. Ele tenta convocar um raio, ergue a mão com gesto antigo, mas nada acontece. Nem uma faísca. Ele tenta novamente. E novamente. Um deus praticando mágica que não funciona mais. Hera está sentada em um trono quebrado, conversando com o vazio. Ela fala de ciúmes e vinganças que não pode mais executar. De templos que não existem. De sacrifícios que ninguém oferece. Poseidon caminha em círculos, procurando um oceano que não está lá. Suas mãos tremem, procurando sentir a água, mas tudo o que encontra é ar seco e silêncio. Ele era o senhor dos mares, e agora não consegue nem convocar uma gota de água. Atena, a deusa da sabedoria, enlouqueceu. Ela escreve equações no ar, teoremas que ninguém lê. Tenta ensinar filosofia para as sombras. Porque o que é uma deusa da sabedoria quando ninguém busca a sabedoria dos deuses? Afrodite chora lágrimas secas. Beleza sem ninguém para admirá-la. Amor sem ninguém para invocá-la. E ela toca o próprio rosto, procurando a perfeição que definiu sua existência. Mas suas mãos passam através dela como névoa. Ares urra de raiva, mas é o uivo de leão desdentado. Guerra sem guerreiros que invoquem seu nome. Fúria sem propósito. E Hades ri. Porque ele, de todos, entende. O deus do submundo sempre soube que tudo termina. Até os deuses. Especialmente os deuses. A maldição da consciência. O pior não é a fraqueza. O pior é que eles sabem. Eles sabem que no mundo acima deles, além do limbo, a vida continua. Crianças brincam. Amantes se beijam. Tempestades explodem. Ondas quebram. A guerra continua. O amor floresce. A sabedoria é buscada. Mas nada disso tem a ver com eles. Os humanos agora atribuem o trovão à eletricidade atmosférica. As marés à gravidade da lua. O amor à química cerebral. A guerra à política e economia. Tudo tem explicações. Explicações que não precisam de deuses. E os deuses presos no limbo são obrigados a assistir. Como fantasmas em sua própria ausência. Eles veem seus nomes em livros didáticos, tratados como curiosidades históricas. Veem suas histórias adaptadas, distorcidas, esvaziadas de significado. Zeus vê filmes onde é retratado como um tirano arrogante. Hera, como uma bruxa ciumenta. Afrodite, como uma tola superficial. As nuances, a majestade, o terror sagrado, tudo reduzido a caricaturas. Eles gritam para serem ouvidos, mas suas vozes não atravessam o véu. Sem fé, não há poder. Sem poder, não há voz. Sem voz, não há fé. Um círculo perfeito e cruel. Tentativas desesperadas, houve tentativas de escape. Atena tentou raciocinar com a própria realidade, usar a lógica para se libertar. Passou décadas, ou séculos, o tempo funciona diferente no limbo, construindo argumentos filosóficos. Penso, logo existo. Se existo, devo ter poder. Se tenho poder, posso escapar. Mas era lógica baseada em premissas falsas. Castelo de cartas construído sobre o esquecimento. Ares tentou força bruta. Atacou as paredes do limbo com toda a fúria de que ainda era capaz. Socou, chutou, rugiu. As paredes não tremeram, porque não eram paredes físicas.
eram feitas de descrença. Como você luta contra a ideia de que não é real? Hermes, o mensageiro, tentou encontrar uma saída. Correu por cada canto do limbo, procurando uma porta, uma fissura, qualquer caminho de volta. Mas o limbo é infinito e sem saída. É definido pela impossibilidade de escape. Afrodite tentou sedução. Se beleza e amor haviam definido, talvez pudessem salvá-la. Ela se embelezou, mesmo que não houvesse espelhos. Dançou, mesmo sem plateia. Cantou canções de amor para o vazio. O vazio não respondeu. Apolo, o deus da verdade, tentou profecia. Se pudesse prever uma saída, talvez a criasse. Mas suas visões mostravam apenas uma coisa: escuridão crescente. O futuro era esquecimento total. A morte final. As conversas no vazio. Entre as tentativas de fuga, há apenas tempo. Tempo infinito e vazio. Os deuses conversam, porque é tudo o que lhes resta. Mas suas conversas são circulares, como tudo no limbo. Eles sempre voltam ao mesmo ponto. A perda, você se lembra? Diz Deméter em uma voz que parece vir de muito longe. Quando as mulheres derramavam libações para mim antes da colheita, elas me chamavam de mãe. Agora chamam a terra de solo e a colheita de agricultura. Palavras frias, palavras sem alma. Eu me lembro de quando os marinheiros jogavam moedas no mar. Responde Poseidon. Para me acalmar. Para pedir passagem segura. Agora eles consultam previsões meteorológicas e navegam por GPS. Não precisam de mim, não me querem. Querem? Aphrodite ri. Mas é um som quebrado. Eles não sabem nem o que é querer de verdade. Chamam tudo de amor. Uma música pop é amor. Um hambúrguer é amor. Um cachorrinho é amor. Esvaziam a palavra até que não signifique nada. E se amor não significa nada, o que sou eu? Zeus escuta em silêncio. O rei dos deuses não tem mais nada a dizer. Ele, que um dia decidiu o destino de mortais e imortais, agora não consegue decidir nem o próprio. A última oração. Muito raramente, tão raramente que pode ser apenas imaginação, algo acontece. Uma criança em algum lugar do mundo lê um livro sobre os deuses gregos. E por um momento breve e brilhante, ela acredita. Não academicamente. Não intelectualmente. Ela acredita com a crença pura e total de que apenas crianças são capazes. Ela imagina Zeus no céu, real como seu pai. Athena é observando, real como sua professora. Ela fecha os olhos e faz um pedido, uma oração, sem sequer saber que é isso que está fazendo. Ajude-me a ser corajosa como Atena. Ajude-me a ser forte. E por um microsegundo infinitesimal, algo se move no limbo. Atena ergue a cabeça. Ela sentiu uma fagulha, tão pequena que poderia ser ilusória, mas por um momento, ela quase se lembra de como é ter propósito. Então a criança abre os olhos. O momento passa. Ela volta ao dever de casa, aos videogames, ao mundo moderno. E Athena afunda de volta na escuridão, agora com algo pior que o esquecimento, a memória de ter sido lembrada e perdida novamente. Esses momentos são cruéis em sua raridade. São piores que nada, porque provam que a fé ainda é possível, mas também provam que é insuficiente. Uma criança acreditando por um momento não pode desfazer séculos de descrença.